Pessoal, vamos falar sobre o Brasil? Vamos falar sobre o jogo, sobre o Brasil, sobre economia, sobre dinheiro, sobre tudo que está ocorrendo aí no nosso país. E eu quero que você fique aí no vídeo, preste atenção, porque e eu te pergunto, se você acha que realmente o Brasil ele vai dar certo, se você acha que realmente o Brasil ele vai ter uma esperança no futuro, eu falo pra você, cara, que você tem que procurar um psiquiátrico, que você tem que colocar uma camisa de força e você tá muito ou desligado ou você está fazendo algo que tá te fazendo realmente você não prestar atenção no que está ocorrendo. E é que nem eu falei pra um colega. Eu falei, mano, muita gente tá distraída, muita gente tá dando cu, muita gente tá fazendo job, muita gente tá no mundo da lua, muita gente tá acreditando em alienígenas, como o Wake Leão. E, e eu falo pra você, cara, principalmente pra pessoa que é jovem, principalmente pra pessoa que tem aí seus 18 anos, eu lembro que eu entrei na prefeitura do Embu das Artes, eu tinha 19 anos, 2002. Cara, concurso. Foi o meu segundo concurso que eu fiz, que o meu irmão, um dos meus irmãos mais velho, ele falou ali no momento ali o que era um concurso. Meu irmão já tinha feito alguns concursos, tinha passado na época no concurso da Polícia Militar. Ele chegou a fazer escolinha, tudo, só que não acabou assumindo naquela época por causa da minha mãe, porque minha mãe ficou com medo, né? Ali, com medo, aquela coisa, ele não acabou assumindo. Então, o que que eu falo pra você? Meu, eu entrei no ano de 2002 na prefeitura, cara, eu passei pela crise de 2008, subprime dos Estados Unidos. Quem era o governante na época era o Lula, o prefeito do Embu aqui era do PT também, Geraldo Cruz. Meu, aí depois permaneci ali até o 2018, 2019, passei no concurso do estado de São Paulo, na antiga FEBEM, da Fundação Casa, tô até hoje, e passei pela crise de 2020, 19 e outras crises do Brasil, sistêmica, questão da corrupção. E o que, que eu falo pra você? Cara, você que é novo, mano, todas essas pessoas que eu falei pra você, que tá dando o cu, que tá fazendo job, que tá fetiche por vagabundo, que não tá prestando atenção no que tá ocorrendo, mano, você que é um garoto, você que é uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, uma pessoa ligada, uma pessoa que tá vendo a revolução que está acontecendo no mundo de hoje, no mundo digital, mano, que eu falo pra você? Você tem obrigação, cara, de você partir da frente dessas pessoas. E como, mano, todas essas pessoas que estão distraídas, cara, qual é a melhor forma hoje para você sobreviver e você ter um fôlego para o que vai ocorrer no futuro, aqui no Brasil? Que uma crise, provavelmente, a crise já se encontra, mas a crise vai se agravar aí nesses anos para frente. Mano, primeiro, cara, você pode estudar e tá estudando para passar num concurso, seja um concurso de prefeitura, um concurso estadual, meu, um concurso federal, você consegue nesse intervalo, como que eu sempre falei aqui nos vídeos, você gravar ali o seu vlog, você acompanhar a sua jornada, o seu método de estudo, você consegue gravar, estudar para você se preparar para um concurso, seja prefeitura, municipal, estadual ou federal. Se você passar nesses concursos em ambos, meu, com certeza você já vai ter um fôlego aí para você aguentar mais 4 anos do PT. E você vai conseguir, aos poucos ali, você gravando, dependendo o seu desempenho, dependendo o seu esforço, você consegue ali escalar provavelmente o canal no futuro, num futuro prévio. E o que que acontece? Conheço muita gente que às vezes está ganhando dinheiro, muita gente que às vezes está pegando um dinheiro muito bom, só que as pessoas não entendem nada, cara, de questão financeira. Então, assim, meu, você
tem obrigação, cara, de estudar educação financeira. Meu, hoje tem um monte de canais aí que falam de educação financeira, cara. Tem um Primo Rico. O Primo Rico fez o último vídeo lá. Como que o banco ele se importa com você quando você tem 21 mil reais? E é verdade, cara, porque se você pegar a média da população, todo mundo tá endividado. Os dados do Serasa, 72% da população está endividada e fora isso, que 72% da população está endividada, poucas pessoas têm reserva de emergência. Se você perguntar para 10 pessoas que você conhece, se você perguntar se a pessoa tem 2, 3 mil reais disponíveis, se um carro quebrar, alguma coisa de saúde acontecer, se alguma emergência, eu te garanto que muitas pessoas não vão ter. Por quê? Primeiro, não vai ter limite porque tá com o nome sujo, tá endividado. Então, você tem a obrigação de você pegar e você estudar educação financeira, Primo Rico, cara, Bruno Perini, Raul Seixas, o Raul, né? Ele montou uma escola, o VC Capital lá, alguma coisa assim. Cara, legal o método dele de ensino. Ali você vai começar a estudar sobre desde o que é um tesouro direto, o que é uma reserva de emergência, é ações. Então ali você vai ter um método de iniciante. Você tem obrigação, cara, se você quiser realmente sobressair dessas pessoas que eu tô falando, que essas pessoas que estão distraídas, que estão fazendo tudo isso que eu acabei de citar para você. E ali você vai ser o início de você, para você passar esse início e você conseguir alcançar um dinheiro, um volume razoável para você passar do nível 2 e você ter um horizonte, talvez um horizonte universal. Você vê um horizonte fora do Brasil. Você vê quais as melhores opções hoje, uma pessoa que tem uma reserva de emergência, mais oportunidade fora do Brasil. Então aí você já vai entrar no nível 2. Muitas pessoas estão indo para o Paraguai, que é mais fácil, perto da nossa fronteira ali com Foz do Iguaçu. Você vai conseguir ter uma segunda cidadania com o RG, você vai ter uma conta dolarizada, você vai conseguir ali dividir a jurisdição fora do Brasil, porque, meu, por que eu tô falando tudo isso? Algumas pessoas estão prestando atenção no jogo do Brasil e da Escócia, que foi nesses dias anteriores. Ali, o Brasil, ele ganhou de 3-0, não fez mais do que a obrigação dele. Os jogadores ali, o técnico, toda a seleção ali, tá de parabéns. Jogaram ali o que tinha que jogar, não fizeram mais do que obrigações, porque assim, o que, que eu falo para você? Imagine você ganhando milhões, vamos colocar você ganhando 1 milhão. Cara, eu acredito que 99% da população brasileira, ela ia se desempenhar, ela ia dar raça, ela ia sobressair, ela ia jogar com muito amor, muita garra, porque o dinheiro que a pessoa está ganhando faz jus o desempenho dela. Então, assim, eles não fizeram mais do que obrigação ali, jogaram bem, marcaram 3-0, era para ser 4-0, um gol foi anulado do Vini Júnior, e quando as pessoas estão distraídas com o jogo da Escócia e do Brasil, ali comemorando essa vitória, segunda-feira, provavelmente a gente vai pegar ou a Holanda, ou o Japão, ou a Suécia, segunda-feira, muitos brasileiros vão cair em si, vão provavelmente acordar para a nossa realidade o que está acontecendo. Porque se perder segunda-feira, acabou aquela paixão pelo futebol. Você que tá endividado, você que tá com boleto infinito do seu apartamento, do seu carro, do seu aluguel, que você não vê luz no final do túnel, a sua realidade ela vai bater na porta. E o que, que você vai fazer? Você está distraído ou você está preparado, você está se organizando para os momentos difíceis que já estão, porque as pessoas hoje não estão conseguindo comer comida, as pessoas hoje não estão conseguindo pagar aluguel, as pessoas hoje não estão conseguindo comprar alimento, não está conseguindo pagar as contas em dias. Já falei, as pessoas estão ficando cada vez o tempo que passa, por causa da inflação, ficando pobre. Já está pobre, mais pobre ainda. E o que, que eu falo? Algumas pessoas. Você viu o que aconteceu lá na Venezuela ontem de ontem, infelizmente, aquele caso triste lá daquele terremoto que aconteceu na Venezuela.
muitas pessoas ali foi vítima. E assim, cara, e eu fiquei me perguntando, mano. Eu falei, cara, isso que aconteceu, porque no Brasil, acho que 3 estados ali do Brasil conseguiram sentir o terremoto. Imagine isso se acontecer com a bolha imobiliária que se encontra em Florianópolis, em São Paulo. Se isso acontecer, aquele seu imóvel que está super inflado, porque hoje muitas pessoas às vezes conseguem comprar um imóvel no, no imóvel aqui em São Paulo, só que será que vão conseguir terminar até os últimos, até a última parcela dos 30 anos? Porque eu já conheço 5 pessoas que 2 pessoas perderam e 3 pessoas, cara, estão ralando, passando um sufoco apertado e às vezes fazendo, se submetendo a determinados trabalhos que não desmerecendo, que tá certo, quando a água bate na bunda, você tem que correr atrás. E eu conheço um monte de 5 pessoas ali, cara, que estão ralando ali para pagar parcela por parcela do seu financiamento e passando dificuldade financeira e não vendo uma expectativa aí no futuro do Brasil. Como que eu já falei para você, cara. Você acha que qualquer outro candidato entrar, ele vai conseguir melhorar a sua vida? Cara, olha a briga que tá tendo da Michelle Bolsonaro com o Flávio. Meu, os caras, as pessoas, os políticos ali, eles só querem saber do deles. Só se importam com deles, boa parte. Já falei pra vocês. Cara, a primeira vez que eu fui na Lesp, ali, na Assembleia Legislativa, pedi um aumento lá para nossa categoria. Pedi, né? Um aumento pro Tarcísio, difícil. Cara, eu tive o privilégio ali de conhecer, de ver ali como que é gostoso, delicioso trabalhar representante do povo. Cara, será que eu consigo ser algum assessor de algum político? Será que eu consigo concorrer a algum pleito político? Porque é gostoso. Eu tomei ali mais de 20 café, mais de 20 chocolates. Tinha aquelas máquinas lá de graça não, né? Dos nossos impostos, assim, dos nossos impostos que pagamos. Então, cara, eu vou te dar uma camisa de força para você. Você tem que procurar seu psiquiátrico se você tiver na cabeça que qualquer cara que entrar, ele vai mudar sua vida, ele vai mudar sua realidade. Tem que te dar camisa de força, cara. Tem que te dar um. Você tem que passar com psiquiátrico, que você tá louco. Porque, cara, isso daí é explícito. E eu já falei pra você, se você ir em qualquer plataforma de aposta, o Lula, ele vai ganhar. Tá na frente, disparado, as pessoas estão apostando dinheiro na reeleição dele, que ele vai ganhar. E o que você está fazendo? O que você está se organizando para a sua vida mudar, para a sua vida não descer mais ladeira abaixo? Aí eu vejo algumas pessoas que quando ele chegar e ganhar no 1º de dezembro, a única esperança é ir embora do Brasil. Só que, cara, você não vai. Porque, primeiro, você não tem dinheiro suficiente. Muitas pessoas não têm dinheiro suficiente. Muitas pessoas estão endividadas. Muitas pessoas estão com boleto infinito do seu imóvel, mais de 30 anos para pagar. E muitas pessoas não procuram um plano B, um plano B, cara. Um plano B, C, D, E, F, G. Como que eu já falei para vocês aqui, cara. Eu tô sempre falando aqui. Outras pessoas, se você estiver observando, se você não estiver dando o cu, fazendo o job, ou distraído, se você está prestando atenção e você está prestando atenção que tudo que está ocorrendo no nosso país, cara, você está vendo milhares de pessoas hoje que tem um plano B e C, começa a praticar no digital, como que eu já falei. Se você partiu do nível 1, você, cara, ajuntou um dinheiro, tá sabendo que tá tendo um conhecimento sobre financeiro, tá vendo como potencializar, como combater a inflação, como fazer o seu dinheiro ele dobrar, como fazer o seu dinheiro ele render mais nos momentos de crise, de inflação, com esse governo tudo maquiado, IBGE. Ah, por que maquiado? Cara, muitas pessoas não entendem. Porque talvez, às vezes, os números do IPCA e o IBGA, talvez eles tenham que maquiar supostamente. Meu, porque existe investidores, quem está na outra ponta, como outras pessoas do nível 1, nível 2, eu e você, que pode ser, que as pessoas estão comprando título 8
Muitas pessoas estão comprando títulos do governo, IPCA 8% mais a inflação. Imagine se o IBGE fizer uma nova rodada para ver quanto que está o IPCA. Imagine que o IPCA bate 8%, que hoje está mais ou menos 4%. Você vai ter um título de 8% mais 8%, 16% anual. Então, eles têm que deixar esse valor mínimo porque haja dinheiro para pagar tudo isso para os investidores. Então, você tem que ser o cara que você que já tem que se organizar, você tem que se organizar, você tem que talvez se dolarizar, como que eu já falei, principalmente para o cara que quer ter uma vida fora do Brasil, que quer ter uma vida melhor, condições. Vamos supor que você vai para outro lugar, vamos supor que você vai para o Paraguai, vamos supor que você vai para Nova Zelândia, vamos supor que você vai para Portugal, vamos supor que você vai para Austrália. Cara, você tá registrando. Quantos canais tem aí? As pessoas que moravam aqui no Brasil começaram a registrar outros lugares lá na Austrália, Sydney, um exemplo, cara. E você vai ter conteúdo, você vai ter relato, cara. Eu saí do Brasil porque não dá a violência lá no Brasil. Eu não consigo andar com celular na rua porque questão de assalto, eu não consigo fazer as coisas básicas, porque quando eu vejo duas motos ou uma moto com dois motoqueiros, já é supostamente ali, provavelmente pode ser um criminoso para me roubar. Eu saí no Brasil porque eu não vi uma luz no final do túnel, tudo caro, sem segurança. Às vezes, os valores dos imóveis inflado, o custo de vida no Brasil, em São Paulo, caríssimo. Uma pessoa pobre, uma pessoa assalariada ali, uma pessoa com uma profissão não boa, não vai conseguir se manter. E eu vim trabalhar aqui fora do Brasil, numa moeda forte, uma moeda que vale mais que o real. E aqui, nesse país, quantas pessoas que estão lá, cara? Na Austrália, Sydney, eu vejo aí em alguns canais as pessoas contando os relatos, as pessoas estão bem, as pessoas tá passando dificuldade, passando perrengue, que é normal. Só que, eu te garanto, é melhor, às vezes, você passar perrengue num país desenvolvido do que você passar perrengue num país subdesenvolvido como que é o Brasil. E eu te garanto que provavelmente lá você vai ter muito mais oportunidade de você conquistar, conseguir e você replicar aqui no Brasil, você trazer talvez um volume de alto para seu apartamento quitado, sua reserva de emergência e você conseguir viver de renda passiva como que é o Brasil, que provavelmente essa taxa de juros aí, cara, ela vai permanecer, e vamos colocar que permaneça aí mais ou menos 10% durante 10 anos, 10% anual. Coloca aí, se você tiver 500 mil, 700 mil, cara, você vai ter uma renda aí praticamente aí de quase 10, 15 mil reais. Entendeu? E juros sobre juros, a oitava maravilha de juros compostos, você vai conseguir viver melhor do que 99% da população que está distraída, que está, ó, se lascando. E você que teve uma visão de área, você teve uma visão além dessas pessoas, cara, você conseguiu sobressair aí tranquilamente, cara. Você conseguiu sair tranquilamente. Então, cara, eu falo para você, não aceite, cara, a pobreza. Não aceite, cara. Não aceite, não seja íntimo da pobreza, da miséria. Não, cara, não aceita que é tudo normal, porque o que eu vejo hoje? Hoje as pessoas, muitas pessoas, cara, elas acham normal viver fudido, acham normal a vida que às vezes leva. E que eu vejo, muitas pessoas nem tentam mudar, cara, nem tentam, cara, mudar a sua realidade. As pessoas acham que mudar a realidade é você não ser brasileiro. Então, cara, eu falo pra você, não aceite, cara, a miséria, a pobreza, não seja íntimo, repudia, não acha normal que quem vence, quem prospera é criminoso, acha normal, cara. Como eu já falei, cara, porque aqui, falei, o jogador da seleção, ele tem que fazer mais que justo pelo salário dele que ele ganha.
Por quê? Porque a gente tem que valorizar um professor, um médico, um profissional da segurança pública, que vai todo dia arriscar sua vida para ganhar isso. Isso que seria o normal. Mas, gente, achar normal um jogador de futebol ele não jogar bem, achar normal um político corrupto, que ele tá certo, só roubou o dinheiro do povo, não fez nada. Imagina todos esses bilhões, imagina todo esse dinheiro que foi roubado aí do Vorcaro, do maior escândalo do Brasil, que um deles, né, que o Brasil, ele foi fundado por várias golpes pirâmide. Eu lembro lá que o Raul Senna, ele fez o último vídeo, o Brasil é o país das pirâmides dos golpes. Eu lembro, Teleflix, você lembra da Teleflix há alguns anos? O cara colava alguns anúncios e ganhava uma rentabilidade. Teleflix, Banco Master, Banco INSS, cara, é um país de bandido. Acha normal a gente, cara, a pessoa ser descondenada e assumir o maior cargo? Cara, então tá tudo errado. Então, não seja distraído, não esteja distraído, não dá o cu, não faz job, você entendeu? Seja atento, seja um cara que pelo menos está tentando mudar sua realidade, que não quer ser íntimo da desgraça alheia que tá acontecendo e se prepara, cara, porque tempos difíceis virão.